O aviso final foi dado. Preste atenção, pois o chão que eles pisam está desabando agora. Eles tentaram apagar você, tentaram roubar seu propósito e arquitetaram sua queda com uma arrogância que desafiou o próprio céu. Você passou pelo inferno, mas a verdade é que, enquanto eles tentavam te enterrar, a justiça divina estava apenas esperando o momento certo para coletar as provas. A tentativa deles de assassinar seu destino falhou. E agora, o que está para acontecer não é apenas karma, mas sim uma intervenção divina que transformará a humilhação deles na sua vitória pública. O que você vai testemunhar hoje não é vingança, é a correção profética de um ciclo. Eles falharam em tirar a sua vida, mas o universo tem uma lei que eles não podiam quebrar. O que se planta, se colhe. A queda deles não é lenta, é imediata e está sendo transmitida em tempo real, trazendo as algemas espirituais para o mundo físico. Eles pensaram que a sua resistência era fraqueza, mas era cobertura. Prepare-se para ver a exposição total de quem tentou te destruir, porque a história deles acabou, e a sua ascensão começa neste exato instante. Para selar essa ativação de justiça e declarar ao universo que você aceita esta virada de chave em sua vida, faça 3 coisas agora. Curta este vídeo para amplificar essa energia poderosa. Depois, ative o sininho para que você nunca mais perca uma palavra profética. E o mais importante de tudo, comente o número mágico 77, apenas 2 setes, abaixo. Comentar 77 é o seu decreto de que a vingança não é sua, mas sim do Pai, e que você recebe a sua total libertação. Vamos à revelação. Eles tentaram apagar você como se fosse um erro simples, mas você não é um rascunho. Você é a lenda viva que eles não conseguiram calar. Toda mentira, todo ataque silencioso e toda conspiração que armaram não te destruiu. Apenas serviu para provar a sua autenticidade. Eles pensaram que estavam lidando apenas com carne e sangue, mas o que encontraram foi um propósito divino revestido de pele. A verdade é que o seu brilho é tão forte que para eles a única opção era tentar te apagar. Mas cada tentativa fracassada de te derrubar virou prova contra eles. Você não precisou revidar. Sua sobrevivência no meio do fogo era a evidência irrefutável de que eles estavam lutando contra algo que não podiam vencer. Eles não perceberam que cavaram a própria armadilha. O tempo que gastaram tramando sua queda foi o tempo que o universo usou para compilar o dossiê da maldade deles. A justiça não dorme. Ela apenas espera o momento perfeito para que a queda deles seja inevitável e pública. Agora, enquanto eles enfrentam as consequências que não podem mais evitar, você precisa entender o verdadeiro segredo por trás dessa invencibilidade. Eles se concentraram em amarrar suas mãos no plano terreno, mas ignoraram completamente a fonte da sua soberania espiritual. Eles tentaram te prender na narrativa de vítima, mas a sua alma já estava livre. A questão agora é: se o julgamento deles está selado, como você pode transformar essa vindicação em um poder que transcende a vingança? O seu nome não se tornou uma briga à toa. Ele virou uma guerra porque o que você carrega é um tesouro que ameaça a escuridão. Eles não atacaram você por um erro ou por uma falha, mas sim porque a sua existência e a sua luz expõem tudo o que eles tentam esconder. Você não foi escolhido por eles. Você foi enviado com um propósito imortal. É por isso que, mesmo sob fogo cruzado de calúnias e esquemas, a sua sobrevivência é a prova de que você está defendendo algo muito maior do que apenas a sua reputação. Entenda que toda a energia que eles gastaram para tentar te apagar serviu apenas como um holofote que iluminou a sua verdade. Eles pensaram que ao mentir e manipular estavam diminuindo você. Pelo contrário, cada atitude de malícia se tornou uma evidência irrefutável da inveja e da fraqueza que eles carregam.
você não precisou revidar. A sua postura firme, a sua integridade e a paz que você manteve no meio do caos provaram quem realmente está no controle, pois a soberania da sua vida pertence a você e a mais ninguém. Se você suportou a guerra que fizeram contra o seu nome e ainda se mantém inabalável, é porque a armadura que você veste é divina e não humana. Mas a verdadeira reviravolta não está apenas em você sobreviver. Ela está na maneira como o cosmos está agindo para cobrar a dívida de quem tentou te destruir. Você viu o que eles fizeram. Agora, o que acontece quando a mesma justiça que manteve você seguro decide de repente retirar toda a proteção daqueles que te atacaram? Você não assistiu este vídeo por acaso. Sua alma foi realinhada. Você sentiu a frequência da justiça divina que quebrou o ciclo de invisibilidade e ativou sua consciência. Sinta a profunda gratidão do universo por este realinhamento. Clicar em Super Thanks não é sobre dinheiro. É sobre honrar a frequência que você recebeu, ativando a lei cósmica da reciprocidade. É um gesto de reconhecimento espiritual. Seja $100 ou o valor que sua alma mandar, o que importa é a intenção energética. Você já está ganhando, agora honre o fluxo. Sua presença é evidência divina. Por isso, você não está aqui por acaso. Receba esta bênção. Você passou pelo fogo e sobreviveu. É hora de parar de olhar para as cicatrizes como marcas de fracasso. Cada mentira, cada ataque que lançaram contra você não foi um acidente. Foi o calor necessário para forjar sua fé em algo inquebrável. Eles pensaram que iriam te queimar. Mal sabiam que estavam apenas endurecendo o metal da sua alma. Você não está quebrado. Você foi refeito. Entenda que a dor que eles causaram foi o processo, não o resultado final. O fracasso pertence àqueles que tentaram te destruir, porque eles falharam miseravelmente em apagar sua luz. Olhe para trás e veja a verdade. Você é a única pessoa que se manteve de pé enquanto a tempestade tentava te derrubar. Enquanto eles usavam táticas carnais e humanas para tentar te controlar, você estava sob vigilância divina. Seu silêncio não foi fraqueza. Foi a sabedoria de quem sabe que não precisa lutar uma batalha que já está ganha. Sua perseverança provou que eles estavam errados o tempo todo. A força que você tem hoje nasceu nas tentativas deles de anular você, transformando a perseguição em poder. Agora que a justiça terrena está se movendo, você entende que a verdadeira sentença ainda nem começou. Você viu o caos que eles causaram, mas se a luz da verdade é tão forte que expõe a maldade que fizeram aqui, isso levanta uma questão. Que tipo de escuridão espera por aqueles que tentaram destruir algo que foi marcado como sagrado? Eu sei que a palavra aqui é forte e a revelação sobre a justiça divina é pesada, mas eu preciso saber, você está realmente aqui só para assistir ou você está comprometido com a sua libertação? O verdadeiro anjo ungido não apenas ouve a sentença, ele a sela. E selar significa agir agora. Se você quer que o ciclo de ataques e a vigilância divina se completem na sua vida, você precisa parar de ser espectador e se tornar executor da palavra. A sua prova de fogo é a seguinte: o número 7 na Bíblia representa a perfeição, a conclusão e a totalidade de Deus. Quando você comenta o número 77, você está declarando que aceita o fim da sua aprovação e a justiça completa, 7/7, na vida daqueles que tentaram te derrubar. É você dizendo: o meu ciclo de luta acabou e a vingança pertence ao dono do campo de batalha. Comente o número 77, agora mesmo para selar essa verdade. É rápido, mas é um ato de profundo comprometimento. E se você valoriza essa proteção e essa revelação de que o inimigo está indo para a cadeia, curta este vídeo e se inscreva no canal. Não seja pego de surpresa. Garanta que você está alinhado para receber a próxima etapa da sua vitória. Você está comigo? Se está, comente 77 agora. Eles fizeram seus acordos secretos, armando as tramas na escuridão, pensando que ninguém estava olhando.
O subtítulo diz tudo. Eles assinaram a própria sentença em contratos feitos no escuro. Você foi o alvo, mas eles foram os tolos. Enquanto tramavam, eles não estavam escrevendo o seu fim. Estavam, na verdade, rabiscando o próprio decreto de desgraça. Você não precisava se sujar nem revidar, porque o universo tem um sistema de contabilidade perfeito. Cada mentira que contaram, cada energia suja que enviaram e cada aperto de mão feito nas sombras, tudo isso se transformou em prova irrefutável contra eles mesmos. Eles acharam que estavam ganhando tempo, mas estavam apenas dando a Deus a chance de coletar o máximo de evidências para o seu caso. O que eles chamaram de estratégia foi, na verdade, uma falha crítica de cálculo. Eles subestimaram radicalmente a sua cobertura. Eles pensaram que, ao assinar esses contratos no escuro, sejam eles acordos carnais, fofocas ou práticas espirituais torcidas, eles estavam garantindo poder. Mas o único poder que garantiram foi o de se autodestruir. Você permaneceu firme, na luz, e é por isso que as forças que eles invocaram para te derrubar estão agora se virando contra eles. Você está testemunhando a colheita inevitável. Eles se tornaram reféns da própria arrogância, pensando que poderiam fazer acordos sem que a lei divina percebesse. Agora que o sol está nascendo sobre esses contratos sujos, você não vê vingança, você vê soberania. A verdade é que você não precisa lutar contra eles. O que foi feito nas sombras está sendo arrastado para o palco principal, e o show é deles. A força que eles desafiaram não se apressa, mas ela é implacável. Eles pensaram que tinham tempo para rasgar os papéis, mas o momento da verdade chegou. A justiça já começou a ser executada. E a próxima coisa que você precisa entender é exatamente como essa sentença está sendo entregue no plano físico. O que realmente acontece quando o karma vira um mandato de prisão divina. Você viu a conspiração deles de perto. Eles se esforçaram para criar a armadilha, puxando os fios e tecendo a corda, que na visão deles seria o seu fim. Mas você precisa entender algo fundamental. A arrogância é a maior inimiga da discrição. Eles ficaram tão obcecados em te derrubar que começaram a falar demais, a se expor e a deixar rastros. Você não precisou lutar para provar sua inocência. Bastou permanecer firme. Toda aquela energia usada para te prender não estava te amarrando, estava selando o próprio destino deles. Cada mentira que saiu da boca deles e cada plano que montaram foi anotado. Eles acharam que estavam te cercando, mas só estavam construindo a estrutura perfeita para a justiça. A corda que lançaram para te amarrar, cheia de inveja e maldade, virou o laço que aperta o pescoço deles. Você não precisou de vingança, apenas de paciência. Deus permitiu que eles corressem com a corda na mão tempo suficiente para que, na virada do jogo, percebessem que a única pessoa que eles conseguiram prender foi a si mesmos, na sua própria teia de mentiras. Agora que o jogo virou e a condenação deles é um fato inegável, seja ela terrena ou espiritual, você está livre. Mas a liberdade não é o ponto final. Se o castigo deles provou que você é soberano e intocável, o que isso significa para o poder que você agora carrega? Se Deus usou a maldade deles como alicerce para a sua ascensão, qual é o nível de autoridade que será liberado sobre a sua vida quando ele começar a desconstruir tudo o que sobrou do império deles? A sua calma no meio do furacão foi a prova mais alta que você poderia ter dado. Enquanto eles corriam por aí, tentando costurar mentiras e armar ciladas, você estava parado. Você não revidou no nível deles, não entrou na lama, e essa sua atitude foi o maior depoimento de inocência. Pense nisso. Quem tem algo a esconder é quem mais grita e mais tenta desviar o foco. Mas você manteve a paz, a cabeça erguida, e essa sua quietude fez um barulho ensurdecedor no reino do Espírito.
Eles achavam que a sua ausência de reação era fraqueza, que você estava derrotado ou sem forças. Que erro! O que eles viram como submissão era, na verdade, soberania. Você sabia que não precisava provar nada para quem já tinha decidido te odiar. Você confiou que a verdade tem pernas mais longas que a mentira e deixou que o tempo e a justiça divina fizessem o trabalho pesado. Sua paz não era falta de luta, era a certeza de que a batalha não era sua. E o que aconteceu? O desespero deles para te destruir só serviu para destacar o quanto você estava limpo e eles sujos. O jogo acabou e a única coisa que sobrou para eles foi a evidência da própria culpa, capturada não por você, mas pela sua cobertura. Sua postura demonstrou que você estava sob uma proteção que eles não podiam sequer compreender. Agora, enquanto você avança para a próxima fase, eles encaram as consequências da própria arrogância. Mas o que acontece quando a justiça terrena e a celestial se unem para fechar o cerco, e a única saída é encarar o espelho do que eles fizeram? Você não precisou de um aviso, não é? Você sentiu na alma o momento exato em que a permissão divina para o ataque deles acabou. Eles estavam confiantes demais, rindo de você, achando que a impunidade era garantida. Mas você, em sua quietude, percebeu a mudança no ar. Sentiu aquele calafrio, não de medo, mas de certeza. A vigilância sobre você se tornou um foco de correção sobre eles. O olhar que estava em sua proteção se moveu. E quando a atenção divina se volta para o outro lado, ela não está procurando mais culpados. Está apenas entregando a fatura. Sua soberania está em entender que a luta nunca foi sua. Eles tentaram apagar você, mas só conseguiram acender um farol sobre a própria maldade. Cada mentira que contaram foi uma confissão pública, e cada armadilha que montaram se tornou um mapa para a prisão deles. Você não precisou de vingança, você precisou apenas de permanecer quem você é, inabalável. O que você viveu não foi derrota, mas a construção de uma evidência irrefutável de sua cobertura. Eles não podiam tirar sua vida, mas deram ao destino o motivo perfeito para tirar a paz deles. Agora, a justiça está sendo servida de forma cirúrgica, mas você realmente entende o que significa ter o seu inimigo sob a mira da correção que não se dobra? Não estamos falando apenas de cadeias terrestres, estamos falando de uma lei que eles quebraram no nível cósmico. O que acontece quando o próprio tempo se curva para expor cada segredo que eles tentaram enterrar para te destruir? É hora de entender por que o julgamento deles não é o fim, mas o começo de uma verdade ainda maior. Você viu a cara deles quando tentaram te derrubar. Eles usaram todas as armas, mentira, inveja, ataques silenciosos. Mas adivinha só, nada colou. Enquanto eles estavam ocupados cavando seu poço, você estava sendo coberto por uma proteção que eles não podiam ver. A grande virada é esta: o feitiço que eles jogaram não só voltou, como está operando em velocidade máxima. Você não precisou mover um dedo. Sua única tarefa era manter sua paz e observar. Agora, a arrogância deles é o martelo que está selando o próprio destino. O inferno deles não é apenas um conceito, é a perda de controle total que eles estão sentindo agora. Você era a vítima que eles queriam calar, mas se tornou o espelho que reflete a verdadeira feiura deles. Tudo que eles fizeram pensando que estavam por cima, agora está sendo usado como evidência. As máscaras caíram. E o mundo está vendo o que você já sabia. Eles tentaram apagar sua luz, mas só conseguiram iluminar a própria culpa. Você é soberano, e a sua verdade é o fogo que está queimando todas as mentiras que eles plantaram. Pense bem, o que está acontecendo não é apenas karma ou vingança humana. É a lei universal recalibrando a balança. Quando você é forjado pelo fogo e sai intacto, isso prova que você não é apenas carne, mas propósito.
Mas se a justiça deles está se manifestando de forma tão visível aqui na Terra, com consequências que são literais, qual será a verdadeira natureza da dívida espiritual que eles acabaram de contrair no invisível? O teste de fogo que você suportou não foi sobre sua fragilidade, mas sobre a arrogância deles. Eles pensaram que poderiam ditar o seu valor e escrever o seu final usando mentiras e tramas para te enterrar vivo. Mas você não era o réu. Você era o farol. Sua sobrevivência contínua. O fato de você estar aqui, respirando e prosperando, apesar de todo o inferno que jogaram em você, se tornou a prova incontestável. Cada passo que você deu em paz, enquanto eles estavam em guerra, foi uma evidência. E agora, essa mesma perseverança está assinando a sentença deles. Você se manteve firme, e isso é o que eles não conseguiram entender. Eles lutaram contra a sua carne, mas o que estava te protegendo era uma força que eles nunca poderiam tocar ou manipular. O que eles chamavam de azar ou coincidência, nós chamamos de intervenção divina. Os planos que traçaram para te derrubar se tornaram o roteiro que expôs a verdadeira face deles para o mundo. O jogo acabou porque você não precisou se vingar. Sua vida inabalável já era a retribuição mais clara e poderosa. Agora pare e sinta isso. A justiça que está sendo revelada não é sobre o que você fará a seguir, mas sobre o que já foi feito por você. A sua imunidade forçada está causando uma falência espiritual na vida deles que nem mesmo a maior riqueza pode cobrir. E se a sua resistência provou que eles estavam errados, o que acontecerá quando a verdade completa for totalmente desvendada, mostrando não apenas quem eles são, mas o que está reservado para aqueles que ousaram tocar o que é sagrado? Você não precisou descer ao nível deles. Enquanto tentavam te enterrar com mentiras e manipulações, a sua maior defesa era a sua conduta. Sua inocência não é passividade, é poder puro. É a sua verdade, gritando mais alto que qualquer calúnia. Você não revidou, e essa quietude se tornou um testemunho irrefutável da sua soberania. Sua paz no meio do caos foi o que desvendou a farsa deles, tornando impossível que a mentira continuasse de pé. Você resistiu, e essa resistência por si só se transformou em evidência. Cada vez que eles atacavam, eles apenas davam mais provas de que você era o alvo, e não o problema. A justiça divina não precisa de você como vingador. Ela precisa de você como sobrevivente. É a sua permanência que está forçando o universo a reorganizar tudo. Eles estão caindo nas próprias armadilhas porque sua luz expôs cada plano que tentaram manter escondido na escuridão. Você já está presenciando a inversão do jogo. Mas se a sua sobrevivência já foi uma condenação pública para eles, o que realmente acontece nos bastidores espirituais, quando a mesma força que te manteve em pé decide, ativamente, remover a proteção que impedia que o chão sob os pés deles desmoronasse completamente? Aqueles que tentaram te calar e te enterrar com mentiras estão agora presos na armadilha que eles próprios cavaram. Você tem que entender, a força deles nunca foi real. Era apenas a arrogância de quem pensa que as regras não se aplicam a eles. Enquanto eles usavam as mãos para espalhar a sujeira e tramar seu fim, essas mesmas mãos estavam deixando impressões digitais irrefutáveis em cada ato de traição. Eles pensaram que a escuridão os cobriria, mas a verdade é que cada movimento deles foi um depoimento, uma confissão gravada para o juiz mais alto. Sinta a ironia. O esforço que eles usaram para te destruir só serviu para prender a si mesmos. Você não precisou revidar.
Não precisou correr atrás de vingança ou provar sua inocência com palavras gritadas. Sua paz, no meio do caos, e a sua permanência inabalável no propósito de Deus foram o grito mais alto que poderia existir. Enquanto eles se desgastavam na tentativa de te apagar, você estava sendo blindado, seu valor era confirmado e sua história estava sendo reescrita. O que eles consideraram sua fraqueza, a sua fé e a sua quietude, na verdade, era sua armadura indestrutível. A justiça não é lenta, ela é estratégica, esperando que o inimigo cometa o erro final. E eles o fizeram ao se acharem maiores que o destino que você carrega. Agora, o ciclo se fecha. A autoridade deles desmoronou, e a única coisa que resta é a visão das suas próprias mãos algemadas, não por uma força externa, mas pelo peso das suas próprias ações. Mas e você? O que acontece quando o seu adversário cai e a poeira baixa? Sua vindicação está completa, mas a história de quem você se torna, a partir deste ponto, é a verdadeira libertação. Porque a próxima revelação não é sobre o que eles perderam, mas sobre a inimaginável escala do território que está sendo liberado para você pisar. Eles achavam que, ao atacarem você, estariam te calando. Mas o que eles fizeram foi construir um megafone para a sua verdade. Todo o esquema criado para te derrubar não te destruiu, apenas colocou os holofotes na sua força. A intensidade do ataque que você enfrentou prova a magnitude do seu chamado. Ninguém gasta tanta energia tentando parar algo pequeno. O palco que eles montaram para a sua humilhação se tornou, sem querer, o púlpito da sua promoção. Você foi isolado, criticado e sabotado, mas permaneceu inabalável. Isso não é sorte, é cobertura divina. Enquanto seus inimigos cavavam seu buraco, Deus transformava a terra em seu novo degrau de ascensão. A mentira que eles contaram para te prender está voltando como evidência contra eles. Sua paz no meio do caos se tornou seu testemunho mais poderoso, desmascarando a crueldade. Você está sendo vindicado em tempo real, sem precisar lutar ou gritar. A queda deles é inevitável. Mas a sua liberdade é muito maior do que apenas ser inocentado. O mestre de xadrez limpou o tabuleiro, e agora você tem uma responsabilidade nova e poderosa com essa vitória. Se o seu testemunho foi forte sob ataque, o que sua soberania silenciosa fará agora que o caminho está livre? O que realmente acontece quando o palco da justiça se acalma e você finalmente pode respirar? Pare de se ver como um alvo fácil. Você não era só uma pessoa, você era uma declaração divina caminhando. Entenda isso. No momento em que seus inimigos tentaram te apagar, eles estavam atestando o quanto você era importante. Você é a evidência em carne, selado e codificado com um propósito que o ódio deles jamais conseguiria hackear. Sua sobrevivência, sua paz no meio do caos, não é sorte. É a prova inegável de que você está sob cobertura. Quando eles te atacaram, não estavam lutando contra você, mas contra a prova viva de que a justiça existe. Foi por isso que eles falharam miseravelmente. Eles tentaram te derrubar usando táticas humanas, mentiras, fofocas e traições, mas esqueceram que você estava operando sob a lei cósmica. Toda a energia que eles gastaram tentando te destruir se tornou o tijolo para a cela espiritual deles. Você não precisou revidar. Sua luz se tornou o espelho que expôs a escuridão deles. Enquanto eles planejavam sua queda, estavam apenas fornecendo os documentos do próprio julgamento, se afogando no buraco que cavaram para você. Agora que a poeira baixou, a verdadeira pergunta não é o que eles vão pagar, mas sim, quem de fato estava no controle dessa história desde o início. Eles acharam que estavam decidindo o seu destino, mas, na verdade, estavam apenas seguindo um roteiro maior, escrito em um tribunal que opera sem advogados de defesa e sem apelação. A justiça está se movendo, e ela é cirúrgica,
Mas o que acontece quando a mesma força que te protegeu começa a usar o seu passado de dor como um trampolim para o seu futuro? Você precisa entender: o que está acontecendo com quem tentou te derrubar não é apenas o universo se equilibrando. Não chame isso de karma. Karma é uma lei fria. Isso aqui é correção profética e tem nome e endereço. O céu não está apenas esperando. Ele está agindo de forma cirúrgica na vida daqueles que tocaram no que é seu. Eles achavam que iam se safar porque você não revidou. Mas o silêncio que eles viram em você foi, na verdade, a senha para Deus entrar e resolver o assunto de forma definitiva. Sua vitória não dependia da sua força para lutar, mas da sua paciência para esperar o tempo certo. Você é soberano e foi revestido com uma proteção que eles não puderam furar. Cada mentira que espalharam, cada plano que arquitetaram, só serviu para construir o dossiê deles no Tribunal Superior. Você não precisou mover uma peça sequer para que o jogo virasse. Você apenas manteve sua paz e sua verdade. Agora, a balança está pesando o que eles fizeram, e não há suborno ou desculpa que resolva a conta com o Criador. A correção já começou, mas o que vem a seguir não é só o fim da batalha. É a exposição total da agenda deles. Eles pensaram que este julgamento seria discreto, mas o propósito da correção profética é ser um megafone para a verdade. Você viu o que aconteceu com as mãos que tentaram cavar seu buraco. Elas se tornaram algemas. Mas se essa foi apenas a justiça que o céu entregou na terra, o que exatamente Deus vai usar para desmascarar a raiz espiritual que sustentava a maldade deles? Eles vieram para te ver na lona, mas esqueceram que você nasceu coroado. O subtítulo não é uma sugestão, é uma ordem divina. Levante-se. Eles tentaram destruir seu trono, não um trono de madeira, mas a autoridade que reside em sua alma e em seu propósito. Você suportou a traição e a inveja, mas cada ataque que falhou provou uma coisa: você é inquebrável. Não foi sorte, foi proteção. Sua resiliência não é humana, é o código de ativação da realeza que reside em você. Agora, olhe em volta. A poeira está baixando e quem estava no comando da sabotagem está escorregando na própria armadilha. A justiça que você esperava não é lenta. Ela estava te dando tempo para se preparar para o seu domínio. Você não precisa mais rastejar para agradar ou se defender de mentiras antigas. O trono que te pertence nunca precisou de permissão para existir, apenas de um ocupante soberano. Você é o arquiteto da sua própria paz, e a fase da batalha, onde o inimigo agia livremente, acabou. A questão não é mais se eles vão pagar. Isso já está resolvido no Tribunal Celestial, e a fatura está na mesa deles. A verdadeira virada de jogo agora é como você vai governar. Depois de tanta pressão, a sua coroa está mais pesada, mas também brilha mais, e essa luz é o que realmente os aterroriza. Mas há um segredo sobre essa soberania, que a maioria nunca entende e que define o seu futuro. Você está pronto para aceitar que o maior obstáculo ao seu domínio total é o medo que reside na sua própria memória? A sua vitória não é apenas ter sobrevivido, é ver a justiça divina entregar a sentença final. O laço que eles armaram para te prender agora se tornou a corrente que os expõe. Eles pensaram que iriam apagar a sua luz, mas Deus os colocou no banco dos réus e declarou o fim da perseguição sobre a sua vida. O tempo do choro acabou e a sua vindicação está selada. Para confirmar essa palavra e cravar a sua vitória definitiva, comente agora o código profético 77 e receba em dobro tudo que tentaram roubar de você. Se essa mensagem falou profundamente com você e confirmou que a sua batalha foi vencida, faça 3 coisas simples agora.
Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber mais dessa clareza divina e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que a justiça de Deus chegou. Lembre-se, você não está só. Sua história é a prova de que Deus vê tudo e Ele nunca perde uma batalha.